Gente querida, gente amada, gente amável, gente batalhadora que quer passar no Enem, estamos aí de novo? Estamos aí de novo e hoje a gente vai falar de modernismo. Modernismo no Brasil. Estão comigo? Vem comigo, Viviane, eu sou a professora Viviane Rodrigues, sou jornalista e sou fotógrafa profissional e estou aqui com vocês falando sobre arte para o Enem. Vamos começar então? Vamos começar. Vamos começar, claro, sempre, minha gente querida, com um contexto, né? Porque a gente tem que pensar em que momento que aqueles artistas estavam vivenciando aquilo tudo que eles vivenciaram e revolucionaram. Então vamos lá. No Brasil, nós temos o aumento da inflação, as greves operárias em São Paulo em 1912, certo? Nós temos essa grande... esses eventos aconteceram nesse momento. Nós temos a política do café com leite, né? Venceslau Braz era presidente em 1914. Nós temos o capitalismo que se desenvolvia super rápido no Brasil e nós tínhamos a consolidação da república nesse estado. Em 29, nós temos a quebra da bolsa em Nova York, que resultou numa queda do preço do café que destruiu, levou a fazenda muitos fazendeiros e a economia de muita região, né, do Brasil. Então, além disso, nós temos neste momento histórico grande, nessa situação toda que eu coloquei aqui para vocês, o lançamento da candidatura do Getúlio Vargas, né, à presidência. Então, nós temos aqui também que em 14 nós tivemos o princípio da Primeira Guerra Mundial, né, que levou a tragédia novamente, que levou a tragédia ao mundo, né, de uma forma inesquecível, né? Nós temos aqui um período grande de avanços técnicos, né, de instalações de fábricas aqui no Brasil, de desenvolvimento tecnológico, e nós temos um pouco de alteração da estrutura social nesse país também, né? É um período de muitos e muitos questionamentos. Você já deve saber, a essa altura da vida, que às vezes a resposta é muito menos importante que a pergunta. Perguntar é sempre positivo e muito importante, né? Pessoas que não perguntam não se desenvolvem, não amadurecem. É muito importante se perguntar, né, sobre si e sobre tudo que está ao seu redor. Então, qual era o contexto nas artes? Vamos ver. Nas artes, temos que a elite paulistana que consumia arte, né, a elite paulistana, era influenciada pelos tradicionais padrões estéticos europeus. Eu não estou falando da vanguarda, né? Eu estou falando dos tradicionais padrões europeus, certo? Estou falando de academicismo, academia, né? Arte acadêmica. Aí surgiram as vanguardas, que a gente falou nas outras aulas ali, né? 2 aulas de vanguarda. Vamos lá? Se tiver, depois vai lá. Então, novas vanguardas surgiam novas vanguardas, e havia uma surpresa muito grande, porque essas novas linguagens da vanguarda eram desprovidas de regra, né? Eles não tinham regras. As regras eram muito variadas, havia muita experimentação. Então, no contexto você tinha isso. Você já tinha Oswald de Andrade, em 1912, falando do movimento futurista, né? O movimento futurista que queria um compromisso, que tinha um compromisso com a velocidade daquele momento de criação, as mudanças, né? A arte deveria ser diferente porque ela deveria acompanhar, né, a rapidez com que as coisas estavam acontecendo naquele momento, e essa era a proposta dos futuristas, né? Ele também fala, esse momento, né, que havia uma valorização por muitos autores das raízes nacionais e que os artistas deveriam redescobrir o Brasil, né? Havia também o uso de materiais novos e diferentes em todas as áreas. Também na arquitetura, que a gente vai falar na aula 2. Essa aula vai ser dividida em 2 capítulos, é muito conteúdo. 2 capítulos, tá, gente? Inclusive na arquitetura. Então, nós temos outras situações que acabaram trazendo o modernismo para o Brasil. Lazar Segal, por exemplo, né, ele trabalhava com o expressionismo, né, Lazar Segal, lituano,
que morava no Brasil, né? Trabalhava com corpos nus, corpos deselegantes, figuras distorcidas, representação dos pesadelos e dos sonhos, características da escola expressionista, subjetividade falando, era a produção artística de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então nós temos, ó, 2 exemplos aqui da arte de Lazar Segal, né, mostrando exatamente essas considerações sobre o expressionismo, né, a produção do expressionismo. Aí você tem aqui a primeira exposição da Anita Malfatti, né? A Anita Malfatti expôs a primeira vez em 1914, quando ela retorna da Europa, trazendo as influências do pós-impressionismo, né? Ela traz essa influência, ela conviveu com os pós-impressionistas, né? E ela traz essas influências nas obras delas, olha só, né? O Homem Amarelo é uma obra da Anita muito conhecida, né? Uma das obras mais conhecidas dela. E esse aqui, O Homem de Sete Cores, também é uma outra obra que quebra, né? Pós-impressionista, quebra com a lógica acadêmica, a produção anterior, né? Quebra como? Então, você tem outras coisas que foram se agigantando, se unindo para resultar no modernismo no Brasil. A publicação de Uma Gota de Sangue em Cada Poema do Mário de Andrade. Aqui um pedacinho. Espasmo. Ele morre e tão só move-se chama. Quer chamar, sai-lhe a voz quase sumida e pelo esforço sobre o chão de grama jorra mais sangue da ferida. Também teve o sucesso de Moisés e Juca Mulato, poemas regionalistas do Menotti Del Picchia. Coqueiro, eu te compreendo o sonho inatingível. Queres subir ao céu, mas prende-te à raiz. O destino que tens de querer o impossível é igual a este meu, de querer ser feliz. Veja que eles ainda realizam poemas que têm métrica, que têm a preocupação com a musicalidade, né? Mas já enunciam as características que transformariam, que resultariam na Semana da Arte Moderna, né? O nacional, a fala do marginal, a fala do marginal que eu digo é de quem está à margem, né? Na sociedade brasileira. Publicação das Cinzas das Horas de Manuel Bandeira também foi muito importante. Sou bem nascido, menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Esse é muito famoso, também é um indicativo de que as coisas tinham que mudar, estavam mudando. Na música havia já começado a mistura de elementos regionais da cultura, muitos deles produzidos pelo Ernesto Nazaré, que foi o precursor dessa mistura de elementos regionais com obras clássicas, digamos assim. Então, o que aconteceu exatamente foi que se borraram os limites entre a música erudita e a música popular. O Villa-Lobos levou isso ao seu máximo, né? O Villa-Lobos compôs com a ajuda de música das senzalas, berrantes de vaqueiros, cantos indígenas, sons de pássaro, antigas cantigas de rosa, ruído das matas brasileiras, tudo isso associado à música clássica. Ele levou para dentro das orquestras, das sinfônicas, a viola e o violino, o pandeiro e a cuíca. Ou seja, nós estamos vendo experimentações que querem traduzir mais, que querem mudar as perspectivas, querem mudar a perspectiva cultural, querem traduzir mais o Brasil e não importar ideias sobre o Brasil, né? E para que a arte tinha que nascer aqui e traduzir-se aqui, né? Em 17 você tem a exposição da Anita Malfatti. Essa exposição provocou uma fúria dos academicistas, e num artigo muito comentado até hoje do Monteiro Lobato, a propósito da exposição Malfatti, a reação dos conservadores foi brutal. E lá ele dizia o seguinte:
Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho do que a arte anormal. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. De há muitos já que a estudam, os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. Olha só o que ele diz, aqui ele compara, né? Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Conservador, né? Era um pensamento conservador, opressor, não aceitava experiências, experimentações, né? E isso ele traduziu dessa forma. Para ele, a arte era isso aqui, era uma obra acadêmica, como Farol em História, do Anton Melvey, em 1846. E nunca ia ser, para o Monteiro Lobato, essa onda expressionista, né, da Anita Malfatti, né, de 1917. Esse era o problema dele. Ele queria que o Brasil continuasse imitando e se relacionando com a arte da forma que os europeus, né, que o mundo apresentava-se academicamente, digamos, tá, gente? Mário de Andrade também escreve Paulicéia Desvairada, onde ele pregava a liberdade total criadora para o artista. A artista não deveria se amarrar aos limites da realidade. Então ele defendia, como os seus colegas, Menotti Del Pique, Oswald de Andrade, Cândido Mota, Mário de Andrade, eles começam a divulgar o modernismo em várias revistas e em vários jornais, né? Começam a mostrar essas vanguardas que estão acontecendo na Europa, começam a trabalhar esses temas de uma forma bem efetiva, até rufam os tambores, até que acontece a Semana de Arte Moderna. Eles se unem em suas produções e fazem a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Então representou a semana uma verdadeira renovação na arte brasileira, na linguagem da arte brasileira. Busca pela experimentação completa, liberdade criadora absoluta, ruptura com o passado, com o que foi trazido e o que foi dado. Passou da vanguarda para o modernismo, né? Então, estabeleceu-se um processo, não é mais vanguarda, agora já é. Aquilo foi, agora é modernismo. Então, nas noites do dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, estes artistas brasileiros e estrangeiros mostravam uma variedade enorme de obras de arte, textos, sonetos, né, poemas, esculturas, quadros, né, traduzindo essa nova linguagem, né, essas novas perspectivas sobre a arte nacional. Aqui, Teatro Municipal, esse aqui é o convite na Semana de Arte, e aqui alguns dos representantes dessa revolução artística brasileira. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição das obras de pintura e escultura, palestras também, para posicionar o público diante daquela mudança toda, né? Então a arte brasileira dialogava com vanguardas europeias sem perder o caráter nacional. Isso aí é um recorte bem importante, tá? A intenção era dialogar com eles, mas trazer para a gente, trazer para a vida do artista brasileiro e da vivência da cultura brasileira. Quais são as características da semana? Experimentações estéticas, liberdade de expressão, ruptura com o academicismo e os padrões clássicos, né? Crítica ao modelo parnasiano, que era culto, rigoroso, cheio de regras, né? Apresentação das vanguardas artísticas, então iam apresentar o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, né, ao público, né, iam apresentar todas as vanguardas ao público, para inclusive educar esse público nas novas possibilidades artísticas, né. Havia a valorização da identidade da cultura brasileira, havia a fusão dessas influências externas aos elementos nacionais, isso era extremamente importante.
havia a reflexão e a produção de uma arte, a necessidade de fazer uma arte de raiz brasileira, tá, gente? Os temas eram os nacionais e os cotidianos. Na literatura havia uma aproximação muito severa, muito importante com a linguagem oral, a linguagem praticada coloquialmente. Então havia essas... Quais são os principais artistas desse momento? Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Menotti Delpicchia, Victor Brecheret, escultor, Di Cavalcanti, Plínio Salgado, Sérgio Millier, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida eram os nomes mais importantes. Esse, Os Sapos, ele foi um poema que ironizava os parnasianos, ironizava os poetas parnasianos e foi vaiadíssimo quando foi declamado. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a forma a forma. Então ele vai tirar sarro exatamente das regras, né, lhe dei a forma 50 anos, já está na hora de mudar, né? Já está na hora, não diz mais, isso não condiz mais. Foi super vaiado, foi, né, sofreu muita polêmica, né? Foi muito polemizado esse poema naquele momento. O último poema também do Manuel Bandeira diz: assim eu quereria o meu último poema que fosse tendo dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. Não tem métrica, né? Não tem preocupação musical, então quebra. Aqui, né, o Abaporu é uma obra da Tarsila Amaral que marca profundamente, inclusive uma escola que a gente vai ver a posteriori, uma das fases do modernismo brasileiro, né? Mas é um quadro muito importante para aquele momento. Aqui é uma partitura do Heitor Villa-Lobos, né? E as suas construções musicais que misturavam todos estes elementos brasileiros, culturalmente brasileiros, né? E de música não clássica, né, não tradicional, aos elementos da música clássica, né, mais reconhecida academicamente. Né. Aqui, Di Cavalcanti, Pierrette, né, em 1922, é uma das obras também desta Semana da Arte Moderna e a posteriori, né, gente? Essas são obras também que tratam desses temas que a gente tratou aqui agora, que é esse acordar da cultura brasileira, o acordar da cultura nacional para a produção de arte que falava para aquele momento da vida dos cidadãos, né? Uma busca por uma cultura nacional, uma arte mais nacional que se preocupasse com os temas brasileiros, com os temas que aqui pipocavam, que aqui existiam. Então essa aqui foi a primeira aula de 2 sobre este tema, tá? Modernismo no Brasil. Fiquem com o site vivianerodrigues.com. Se precisarem mais material, lá vai estar, tá, gente? Espero vocês na aula 2. Até mais.